oportunidade que Deus nos dá. Vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo de número 20. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo número 3, versículo de número 20. Aleluia, vamos lá. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vamos ler junto comigo, por gentileza? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Muito obrigado, Senhor Deus, aqui diante da tua palavra nós estamos. Ela será agora compartilhada. E eu te peço alegria, Pai, eu te peço graça e autoridade para falar a palavra do Senhor conforme do Espírito Santo prescrever para a igreja. Eis aqui o teu servo, o Senhor é o dono da igreja. Glória, pois, ao teu nome. Amém. Meus irmãos, para a gente basear o ensino que gostaríamos de passar aqui, eu quero dar um título aqui para esse ensino, vamos dizer: a alegria de ter Jesus na minha casa. Vamos lá? A alegria de ter Jesus na minha casa. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui é uma passagem, um versículo de um contexto em que Jesus está falando com as igrejas da Ásia. Uma espécie de DR, né? Todo mundo sabe o que é DR, né? Uma discussão de relacionamento, não é isso? Todo mundo já passou por isso. Às vezes você que é casado, de vez em quando você tem que bater um papinho com o marido, não tem, mano? Helena? Um papinho mais sério, não tem? De vez em quando tem que bater um papinho, não tem, Zay? Bater um papinho mais sério com a esposa. Mas não é só marido e mulher com a esposa, não. Às vezes também filho com mãe, né? Mãe com filho, pai com filho. Enfim, onde tem relacionamento, patrão com empregado, às vezes a gente tem que dar uma DRzinha, né? Bater um papinho mais sério, senta aqui que a gente tem umas coisas para ajustar, né? E quando a gente olha aqui essas 7 igrejas da Ásia, a gente vê que é uma DR de Jesus, né? Batendo aqui uma discussão de relação com a igreja. Vamos ajustar umas condutas aqui que o negócio está legal, não. E dessa feita, esse texto que nós vemos aqui, a igreja em voga aqui é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja que se sentiu uma igreja rica, uma igreja próspera, né, financeiramente, uma igreja que tinha uma evolução vertiginosa bastante interessante, né? O próprio Cristo vai dizer aqui no texto: vocês dizem, eu sou rico, não tenho falta de nada. Então, se a gente imaginar essa igreja nos moldes da modernidade, a gente enxerga essa igreja de Laodiceia. Vou usar aqui uma igreja como referência, mas não querendo falar mal da instituição. A igreja universal ali, o templo de Salomão ali, né? Uma igreja enorme, grande, recheada, né? Banhada a ouro, muito banhada a ouro, ar-condicionado para todo lado, os bancos são acolchoados, tem estacionamento para mais de 2.000 carros, enfim. Mas o que Jesus está dizendo aqui: vocês são abastados, vocês dizem que são ricos, não precisam de nada, mas na verdade são pobres, cego e nu. E eu tenho um conselho para vocês: eu aconselho que vocês comprem de mim colírio para jogar nos olhos, para que vocês vejam, porque vocês pensam que enxergam, não está enxergando nada. Está precisando de um colírio para tirar o embaçamento que está na frente dos vossos olhos. E é uma igreja que se gaba de ter muita coisa, mas o principal dessa igreja não tem. Quando eu falo da igreja universal, é uma referência à suntuosidade do templo. Não quero falar da instituição nem de nada da igreja, se ela é isso ou aquilo, não. Deus me livre falar mal
da instituição Igreja Universal, mas tomando porque a igreja daqui de Belo Horizonte, a mais bonita que tem é aquela ali da Igreja de Maceió, né? Que eu conheço Então, assim, mas aqui Jesus está chamando a atenção dessa igreja de Laodiceia e falando: vocês têm tudo, vocês estão um bom caminho andado, mas o principal vocês não têm. O que é que não tem? O que não tinha naquela igreja, gente? Então aí o versículo 20 que nós lemos aqui, que não tinha na igreja. O dono da igreja estava do lado de fora. Aquele que deveria estar do lado de dentro, está do lado de fora, batendo na porta. Ó, estou aí na porta, estou batendo, desejando entrar. Vocês estão de tudo, vocês são ricos, vocês têm tudo, não precisam de nada, mas vocês dizem que são bons, mas na verdade eu vejo vocês que vocês não é frio nem é quente. Mas quem está o principal aí está precisando entrar, quem? Jesus está querendo entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu vou entrar. E eu entrarei com vocês, cearei com vocês e vocês comigo. Interessante que ele faz uma proposta: se vocês abrirem. Porque se, o se é uma condicionante da língua portuguesa, né, gente? Ele vem antes de uma condição. Se você abrir, eu entro. Se não abrir, ou seja, a condição para eu entrar é que você abra. Ao contrário do que vai dizer no livro de João, capítulo de número 10, que vai dizer a respeito do maligno, de Satanás. Fala como é que ele faz lá. O que diz lá em João capítulo 10 que Satanás faz? O ladrão, ou Satanás, o maligno, vem senão a matar, roubar e destruir. Vocês conseguem me dizer aí qual foi o ladrão? Vocês já viram? Qual é o homicida que, querendo matar alguém, roubar alguém, ele chega na porta: por gentileza, senhor Alves, eu passei por aqui, achei graça na sua casa e desejo roubar essa televisão 60 polegadas que você tem aqui na sua sala. Então, você, por gentileza, você pode abrir para mim, para que eu entre e leve os seus patrimônios? Só um favorzinho, você pode fazer isso? Qual que o ladrão faz desse jeito? A gente até conhece uma espécie de ladrão que é bem cauteloso nas palavras. Essa espécie está na Constituição Federal e no Código Penal, chamado de estelionato, né? Que é aquele ladrão que tem os pezinhos de pena, né? Porque é aquele que chega na lábia, vai começando o seu ouvido e te dobrando e vai te roubar na lábia. Atirando esse, os demais ladrões, eles vêm e invadem, eles não têm condicionantes, eles querem e vão atrás do seu objetivo. Então eles destroem qualquer empecilho que houver no seu caminho, inclusive se for você, ele vai passar por cima de você, se precisar matar. Quantas pessoas aí já morreram porque tiveram subtraído seus patrimônios, às vezes bobagem, por conta de um celular, ou coisa até menor do que isso. Os ladrões mataram essas pessoas, né? Levaram, ceifaram essas vidas. Quando vai ver, o que levou? Levou 20 reais. O que levou? Levou 30 reais. Subtraiu a vida da pessoa por conta de 30 reais, 20 reais. Nós estamos cansados de ver isso, não é? Porque o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. E aquele que vem a matar, roubar e destruir, não pede licença. Mas aqui Cristo não veio para matar, roubar e destruir, e nem tampouco invadir a privacidade de ninguém, nem tampouco invadir a vida de ninguém de maneira absurda, invasiva, mas com educação, de forma reservada, de forma com gentileza. Por gentileza, eu estou aqui, estou à porta e eu estou batendo. Eu entro com você. Se você abrir, eu entro. E se eu entrar, eu não vou entrar à toa. É muito interessante. E quando nós vemos na Bíblia, irmãos, percorrendo a Bíblia Sagrada, nós vimos quando Jesus entrou na casa de muitas pessoas. É claro que a Bíblia não vai relatar todas as casas que ele entrou, né? Cada casa que ele entrou não vai relatar, mas existem alguns relatos de algumas casas em que Jesus chegou, bateu na porta e ele foi bem-vindo para entrar. E quando ele entrou, alguma coisa
aconteceu. Ele deixou uma marca para trás, e marca de vitória, né? Marca daquilo que ele é peculiar no próprio Cristo, de deixar vitória, de deixar perdão, deixar alegria, deixar vida. Quando nós olhamos em João, capítulo de número 2, versículo de número 11, vai contar a história de uma casa que estava tendo uma festa. Aquela festa é uma festa de casamento. É uma festa em que todos estavam ali, confraternizando com o noivo e a noiva, naquele grande momento na vida de qualquer pessoa, de qualquer homem, de qualquer mulher. Não sei, hoje em dia, tem perdido esse encanto, né? Mas, pelo menos até no meu tempo de casado, né? Do dia que eu casei, ainda tinha esse encanto. As mulheres eram encantadas com o casamento. Os homens também esperavam ansiosamente por esse dia. Era um dia de muita alegria, de entusiasmo para muitos. E não era diferente para esse aqui, em João capítulo 2. E convidaram um certo homem chamado Jesus para entrar naquela casa. Jesus, vai ter festa, e o Senhor é convidado para vir nessa festa. E todos nós sabemos qual foi o resultado, né? Jesus foi convidado para entrar naquela festa, nas bodas de Caná da Galileia, e passado a festa, transcorrendo a festa, num determinado momento, o buffet falhou, né? Só que mexe, né, com o buffetzinho, né? Você mexe mais é com os ornamentos, né? Com as mesas e tal, né? Mas você sabe como é que é o buffet. O buffet cobra uns 40 mil reais para fazer uma festa, né? Arranca o couro. Aquele buffet lá arrancou o couro, mas falhou, porque no meio da festa faltou aquilo que precisavam para estar sendo apresentado para os convidados. O que faltou foi o vinho. Mas ali estava Jesus, ele foi convidado para fazer parte, para entrar naquela casa, para fazer parte daquela festa. E ao ser convidado, quando a situação ficou conflituosa, quando veio uma situação adversa, uma crise naquele momento, Jesus interviu naquele momento, restaurou a situação adversa e trouxe novamente alegria para aquela festa. Porque quando Jesus é convidado para entrar dentro da casa, certamente onde Jesus está, tem alegria. Glória a Deus. Em Marcos capítulo de número 1, versículo 30 e versículo 31, alguém pode ler para mim, por gentileza? Marcos capítulo 30. Vamos ver quem é que convidou Jesus para entrar nessa casa. Marcos capítulo 1, versículo 30 e 31. Quem achou primeiro, leia. Não espera para o outro não. Mas a mãe da esposa de Simão estava deitada doente, com febre, e logo se falaram a respeito dela. E ele vindo levantou-se, tomando-a pela mão, imediatamente a febre a deixou e ela o servia. Olha aí, irmãos, a mãe de Pedro, de Simão Pedro, estava adoecida, pegou uma febre, sei lá de quantos graus, mas estava descontrolada essa febre. Ela já estava com a sua moléstia, levando-a próximo da morte. As pessoas ali preocupadas, mas alguém convidou Jesus para passar por ali. Alguém abriu a porta daquela casa para que Jesus entrasse. E na hora que Jesus entrou e deparou-se com aquela mulher ardendo em febre, Jesus colocou as suas mãos que curam e aquela mulher restaurou a sua saúde, porque casa onde Jesus entra tem saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. E quando eu entrar, eu levo cura para essa casa. Tem lugar para Jesus na sua casa? Jesus bateu lá na porta, ele pode entrar? Ele é bem-vindo lá? Glória a Jesus. Lucas capítulo 5 e versículo 29. Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32, por gentileza. Quem achar primeiro, leia. Não espero pelo outro, não. 5 e 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu o seu corpo estar já curado daquele mal. Lucas 5, 31 e 32. Disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver
a que isso fizeram. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Não. Eu estou achando que você deu errado. Eu escrevi. E Jesus respondendo disse-lhes, é isso? É. Não necessitam de Isso aí que eu estou querendo que os leia. cristãos são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Muito obrigado. Esse aí que convidou Jesus para entrar chama-se Levi, mais conhecido como Mateus, um pagador de impostos, um homem desprezado pela sociedade daquele tempo. Até hoje seria, né? Porque se parecer alguém da Receita Federal lá na casa da gente lá, eu vim aqui para me fazer uma auditoria aqui. Quem gostar aí, gente? Quem gostava? Ninguém, né? A gente quando cai no pente fino, eu no ano passado eu caí no pente fino na malha fina da Receita Federal, mas que droga! Tive que pagar R$500 de multa porque acharam lá um dinheiro da minha filha lá que ela tinha recebido e eu não declarei. Então ninguém gosta de pagador de imposto, ninguém gosta. É uma droga o pagador de imposto. E pior era naquele tempo, porque as leis eram um pouco mais relaxadas, não tinha tanta regra, né? Não tinha tanta regra, então os cobradores de imposto faziam o que queria, do seu jeito. Então ele cobrava de um, cobrava do outro, a bel prazer, tirava, fazia que nem o Lula, né? Tirava um para ele, um para você, 2 para mim, 3 para você, 5 para mim, né? Fazia mais ou menos assim. E aí ninguém gostava, era uma pessoa mal vista e malquista no meio da sociedade. Os fariseus daquela época, considerados religiosos, consideravam eles, os publicanos, como maiores pecadores. Mas este pecador chamado Levi, Jesus falou: eu quero entrar na sua casa, você deixa? Ele aceitou que Jesus entrasse dentro da sua casa. E esse Levi, ao Jesus entrar na casa dele, quando entrou na casa dele, os fariseus ficou: entrou na casa do pecador, que absurdo! Se fosse filho de Deus, não fazia isso. Mas Jesus responde aquilo que a irmã Luciana leu ali: quem precisa de médicos são aqueles que estão doentes, não são os sãos. Vocês que já são tudo curadinho, tudo bonitinho, pode ficar quieto aí. Eu vou naquele que precisa, né? Porque Jesus quer entrar na casa daquele que precisa, quem entende que precisa dele, quer entrar na casa daquele que entende que não é capaz por si próprio, com a sua própria força, de sair da situação que ele está, mas que ele precisa de um Salvador. E ao entrar na casa de Levi, ele ouve a palavra de Deus, Levi ouve a palavra de Deus, e então o Senhor Jesus dá a ele o perdão pelos seus pecados. E não somente isso, não apenas dá o perdão de pecados, mas levanta ali agora um apóstolo, levanta ali agora um discípulo, levanta ali agora aquele que seria pescador de homens, pregador do Evangelho, porque quando Jesus entra, se alguém abrir a porta, eu entrarei e perdoarei os seus pecados. Aleluia! Se tiver pecado em tua casa, deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar. Às vezes você sente que o pecado está aí, precisa se livrar dele. Você tenta de um jeito, tenta do outro, tenta ser melhor, tenta fazer umas obras de caridade, tenta e tal, mas você percebe que permanece no pecado. Mas permita que Jesus entre e com teu sangue ele purifica de todo o pecado. Amém. Cantar aquele texto daquele diz: tens a meu coração, ó Cristo, nele tenho para ti um lugar. Tem um lugar para Cristo no teu coração? Tem um lugar para Cristo na tua casa, no seu lar, na sua família? Lucas capítulo 7 e versículo de número 44, por gentileza. 7:44. Sim. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Aleluia. Presta bem atenção, esse Simão aí já é outro Simão. Esse Simão é um fariseu. Ele chamou Jesus para entrar na casa dele. Ele chamou Jesus para entrar. Entra na minha casa, Jesus.
E Jesus foi e entrou para dentro da casa dele. Só que esse chamou Jesus para entrar e Jesus entrou, mas o coração desse Simão não era reto diante de Deus. Ele não chamou com aquela alegria de quem quer receber uma boa visita, mas chamou ele para o terreno dele. Vou chamar ele aqui que eu vou pegar na curva. Né? Ele não